a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito maravilhoso de Deus trouxe ao nosso espírito essa palavra revelada sobre o entendimento que a igreja do Deus vivo precisa adquirir de que somos peregrinos e forasteiros e em terra estranha. Essa aqui não é a nossa terra. A nossa morada final, a nossa morada é a nova Jerusalém celestial que o Pai preparou, que João contemplou, a nova Jerusalém celestial, que desceu adornada da parte de Deus como noiva ataviada para encontrar com o Cordeiro. Então a nova Jerusalém celestial é a nossa morada final. Se os crentes entendessem isso, não cairiam nas ciladas do diabo, usando bispos e pastores a serviço dele, que na verdade não são de Deus, são dele, e não seriam enganados pela concupiscência das vistas com as coisas deste mundo. Observe que em Mateus 4 e Lucas 4, o diabo tentou a Jesus somente com as coisas da terra. Jesus repreendeu, venceu e destruiu o diabo, citando somente a palavra de Deus. Deus quer que nós, como igreja do Deus vivo, tenhamos a mente e as vistas e os ouvidos espirituais abertos para entendermos que nós estamos aqui de passagem. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E é as palavras do Senhor que vai nos levar a entrar nas mansões celestiais pelas portas. O guardar a palavra de Deus vai fazer com que a gente entre nas mansões celestiais pelas portas, porque o Espírito Santo só continua dentro de nós enquanto nós estivermos guardando a palavra de Deus. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo se retira da nossa vida. Guarda o que você está ouvindo agora. O Espírito Santo te deseja porque você desejou a palavra de Deus. Vê que lá no batismo de Jesus, quando os céus se abrem, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando os céus se abrem, desce uma pomba do céu, simbolizando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba, o Espírito Santo é Espírito e Santo, Espírito de Deus. Desce sobre Jesus, repousa sobre Jesus. João contempla nisso, e a voz do céu que ecoou dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só. Então ali foi a manifestação da Trindade. Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. O Espírito Santo só vai aonde a Palavra de Deus está. É por isso que eu afirmo com total convicção: aonde a Palavra de Deus não está, o lugar não é igreja, não há vida naquele lugar. Aquele lugar é um lugar de engano e de mentira, porque para ter vida, somente o Espírito Santo pode dar vida, e o Espírito Santo só dá vida à própria palavra que é de Deus. Ele só traz resultados sobre a palavra. Então ouviu-se a voz do céu, o Pai falando:
Este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então ali foi uma das manifestações da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na Bíblia. Uma das manifestações. Na Torre de Babel também se manifesta a Trindade. Na criação do mundo, lá em Gênesis, se manifesta a Trindade. Então tem algumas manifestações da Trindade ao decorrer da Bíblia. Mas o que o Espírito Santo hoje está tratando com o nosso espírito é fazer você entender que, se você entender que você é peregrina ou peregrino e forasteiro ou forasteira, você não vai se apegar a nada que tem nessa terra. Sabe quando Deus te enche das coisas da terra? Quando você não se apega às coisas da terra. Salomão fez um pedido a Deus totalmente espiritual. Ele queria sabedoria para governar o povo do Senhor. Salomão foi um dos homens mais ricos desse mundo, financeiramente, e não pediu dinheiro a Deus. Não pediu ouro, nem pediu prata. Pediu sabedoria. O pedido espiritual, ele agrada tanto a Deus, que Deus vai muito além do que tu pede. Ele te dá o que é espiritual, Ele te dá o que é natural, Ele te dá uma saúde perfeita, Ele te enche dos recursos dessa terra, Ele toma conta do teu filho, Ele guarda a tua casa, Ele abre uma porta para você, Ele repreende o devorador por causa de um pedido espiritual que saiu da sinceridade do teu coração quebrantado e contrito diante dele. Tu não pediu pensando em você, tu pediu pensando no próximo. Por que eu quero conhecimento da palavra? Para libertar os cativos que estão nas garras do diabo. Por que eu quero inteligente sabedoria da palavra? Para desfazer as obras do diabo que estão aí pelas bocas dos falsos mestres. Para que você quer unção, poder e autoridade? Para expulsar os demônios que estão amarrando e destruindo vidas, escravizando famílias, pessoas e nos quatro cantos dessa terra. Para que você quer unção? Para ser cheio do revestimento do poder para desempenhar a função a qual Deus separou ministerialmente para a minha vida. Para que você quer os dons e talentos? Para ter ferramentas dentro do meu espírito para ser usado pelo Espírito Santo na hora que Ele quiser. Então o que eu quero? Primeiro tem que ser visando o meu próximo, para depois haver um resultado na minha vida. Pois a Bíblia diz: é tanto que se recebe. E o segundo mandamento é esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ao ponto de Jesus resumir esses dois como: aí está toda a lei. Esses dois mandamentos foi o resumo da lei: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é espiritual. Amar o próximo como a ti mesmo é espiritual, porque a cidade aonde nós vamos morar, ela é espiritual, ela não é natural. As ruas são de ouro, mar de cristal, as portas são pérolas, tem colunas naquela cidade, não tem noite, porque o cordeiro é a lâmpada que ilumina a cidade. Tudo lá é espiritual. Então Deus te chamou para ser uma pessoa espiritual. Amém. O que você precisa de natural, Ele traz até você sem mesmo você pedir. No período daquela seca, daquela fome, na época de Elias, Deus dirigiu Elias aonde? Elias estava dentro de uma caverna. O que Deus fez? Brotar um rio na entrada da caverna e fez os povos levarem alimento do bico para Elias na entrada da caverna. O mesmo Elias, caminhando pelo deserto, desmaiou debaixo de um pé de zimbro, cansado. Deus fez um anjo descer do céu, botar pão aceso sobre as brasas e uma botija de água, e mandou ele levantar, comer e beber, porque ainda seria longa a caminhada. Se você é uma pessoa espiritual, Deus manda recursos do céu para chegar à tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tirou o povo do cativeiro do Egito, cerca de 430 anos. O povo, Deus o tirou para quê? Deixa sair o meu povo, disse Moisés para Faraó, para deixar sair o povo do Senhor para adorá-lo, servi-lo no deserto. Qual o recurso que tem no deserto para sustentar uma pessoa? Nenhum. Deserto é lugar de escassez. De dia é um sol escaldante
De noite é um frio terrível. Não tem água, não tem comida, não tem abrigo. Mas Deus queria que o povo fosse libertado do cativeiro do Egito para servi-lo no deserto. Sabe por quê? Porque quando o povo enxergasse que estava no deserto e que não tinha nenhum recurso, o povo ia aprender a esperar e depender de Deus. Às vezes Deus te deixa passar um deserto terrível, um deserto de angústia e de aflição, para você esperar aprender a receber da mão de Deus. Porque enquanto você estiver em lugares aonde você vê recursos à tua volta, tu corre dos recursos. Mas quando você estiver num lugar que não tem recursos nenhum à tua volta, tu só vai para Deus. A mesma coisa no poço. Tem pessoas que estão vivendo hoje, com pessoas que acessam essa mensagem agora, estão vivendo um verdadeiro poço, lá no fundo do poço. No fundo do poço, só te resta uma coisa para ter saída: olhar para o alto. Porque se tu olhar à tua volta, só vai ver parede. Se tu olhar para baixo, tu vai ver o chão. Se olhar à tua volta, só vai ver escuridão. Mas se tu olhar para o alto, e é da onde vem o verdadeiro socorro, tu vai ver a mão de Deus te resgatar no fundo do poço. Se tem um parente teu, se tem alguém da tua casa no fundo do poço, não se desespere. Prega para ela, prega para ele, para que a mão de Deus desça lá e ele aprenda e entenda que quem tira do fundo do poço é Deus. Não é governo, não é político, não é amigo, não é vizinho, não é dinheiro, não é condições financeiras. Quem te tira do fundo do poço é Deus. Tira do fundo do poço da depressão, tira do fundo do poço da opressão maligna, tira do fundo do poço da doença maligna, tira do fundo do poço do câncer, da lepra, da AIDS, das drogas. É Deus. Só Ele pode tirar alguém do fundo do poço. Ninguém sai do fundo do poço sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver como é que é Deus? Quando José foi jogado dentro de uma cova pelos seus irmãos, os irmãos dele jogaram ali, já mataram o animal, sujaram as roupas dele para dar a veste para o pai dele, dando ao pai dele a notícia que ele já estava morto, porque ele não escaparia daquela cova sozinho. Mas Deus olhou para José no fundo do poço e fez exatamente naquele momento. Está passando uma caravana de ismaelitas que iriam para o Egito. Fica na posição que tu está. Está no fundo do poço? Espera aí. Levanta um clamor, eleva o teu pensamento a Deus, que Deus vai fazer a bênção passar aonde você está. Ele faz brotar o socorro no fundo do poço, Ele faz brotar o socorro de uma rocha que dá água, Ele faz brotar o socorro de um pão que desce do céu, de uma lepra que desaparece, de um câncer que é botado posto para fora. Deus faz o socorro brotar pelo poder da palavra dele. Lembra, tu não é dessa terra. Tu é peregrina e forasteira. O que sucede ao mundo, a quem é desse mundo, não pode suceder a você, que Deus te resgatou com mão de poder desse mundo, limpou com a sua palavra e te colocou sobre uma rocha. Aleluia. José foi tirado do fundo da cova para ser governador do Egito. Daniel foi tirado do fundo da cova para ser ministro lá dentro da Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Deus enxerga onde os homens não podem enxergar. Os olhos de Deus estão sobre todas as partes, até no fundo do poço, que você possa se encontrar nessa hora. Aleluia. Olha para o alto. No fundo do poço só se resta olhar para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa saída. É do alto que vem o nosso libertador. É do alto que vem o consolador. É do alto que está nossa morada final. É do alto que aparecerá Jesus entre as nuvens. É do alto que nós vamos ouvir tocar trombeta naquele dia. É no alto. É no alto. É para o alto que nós vamos. Então não ceda às ofertas que o diabo te dá das coisas da terra.
E ele está fazendo isso hoje nessas Babilônias prostituídas que nós vemos aí na televisão. Somente coisas da terra, campanhas, correntes, objetos ungidos, é pedir dinheiro, é carnê, é toalhinha, é rosa, somente das coisas da terra. O diabo dá o que está no domínio dele. Se você aceitar o que está no domínio dele, tu passa a ser dominado por ele. Jesus disse, foi bem claro, meu reino não é deste mundo. Aleluia. E também disse, eu não sou desse mundo, como vocês também não são. Então nós não podemos cobiçar, desejar, lutar pelas coisas que estão nesse mundo. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne, não é contra o espírito. Nossa luta é contra as potestades e principados que habitam nas regiões celestes. Aleluia. O que o Espírito Santo está te dando nessa noite? Está te dando a chance de você olhar para o alto. Você está cercado de problemas. Problemas aonde? Na terra. Qual o problema que você tem que veio do alto para a tua vida? A doença que você está sentindo veio da terra. A angústia é por causa das coisas que se passaram na terra. A depressão, setas do diabo que te lançou aí na terra. Preocupação com filho, com parente na terra. Está na hora de você parar de olhar para a terra, de achar que é terra. Você foi criado por Deus para ser um ser adorador. Você foi criado e chamado por Deus para ser peregrino e forasteiro nessa terra. Quando Deus nos resgatou do lamaçal do pecado que outrora estávamos metidos, Ele nos resgatou e nos tirou. E disse, foi bem claro, João 14:1, vou para o meu Pai, e se eu for, voltarei para vós outros, para vos buscar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu teria dito. Se eu for, eu vou preparar lugar e voltarei para vós outros, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Esse é o crente que vai ser arrebatado. Aquele que crê que Jesus foi preparar a morada e que voltará para nos buscar. Amém. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Quer provar o crente verdadeiro e o crente falso? O falso aceita as idolatrias e imundícies que estão dando na televisão. Porque ele tem ambição e desejo em desenvolver-se nas coisas da terra. Mal saber que aquilo tudo é mentira. Testemunhos mentirosos, relatos mentirosos, canalices, homens malignos de terno e gravata, enganando multidões que não lê Bíblia, que não enxergam palmo à frente do nariz. Como diz 2 Coríntios 4:4, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, do crente que vive nas coisas da terra. Mas o crente espiritual, tu conhece ele assim. Quando chega perto dele, ele te mostra o desejo que ele tem de ir para o céu, aonde o nosso Senhor está. O desejo que ele tem de ver Jesus face a face como ele é. O desejo que ele tem de receber dons, ministérios, talentos para servir melhor ao Senhor enquanto ele está ainda nessa terra. O desejo que ele tem de entrar nas mansões celestiais pela porta, de zelar pelo Espírito Santo, que é o penhor, está aqui dentro do nosso espírito e vai nos arrebatar. É o Espírito Santo que vai nos arrebatar e encontrar com Jesus nas nuvens. Então o crente verdadeiro, espiritual, porque só assim que se pode servir a Deus, sendo um crente espiritual, ele tem o desejo de não entristecer o Espírito Santo, porque ele sabe que Jesus é o Senhor da verdade, e que se Ele foi preparar a morada, e disse que lá tem muitas moradas, e queria voltar para nos buscar, pode ter certeza que assim acontecerá. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, o que não escuta mais ninguém dizer nem pregar por aí. Seja um crente peregrino e forasteiro, em terra estranha. Não me interessa onde morei nessa terra. Não me interessa do que me vesti, o que comi, o que consegui adquirir ou o que não adquiri. O que me interessa é que lá tem uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E que Ele me garante que se eu for fiel até o fim, eu receberei a coroa da vida. Amém, Senhor. Glória. Ele me garante que se eu for fiel e guardar a palavra dele, Ele me arrebatará naquele dia e eu entrarei na cidade pelas portas.
como filho adotivo do Pai, como convidado, como amado, como eleito, como escolhido de Deus. Faça isso nessa hora. Seja um crente peregrino e forasteiro olhando para o alto. Seja um crente que ame a palavra de Deus e não abra mão dela. Não troque a palavra de Deus por uma imundície qualquer desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, e tudo que oferece por aí ligado às coisas do mundo está sob o domínio de Satanás, e Satanás dá, depois ele quer a alma em troca. Agora, ame e guarde a palavra de Deus, porque Deus te dá, não te lança na face e ainda te promete que se tu for fiel até o fim, tu receberás a coroa da vida e entrará nas mansões celestiais pelas portas. E que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. Faça você parar para pensar, para meditar. Se tu está levando uma vida de crente carnal, somente como um avestruz com a cabeça enfiada nas coisas da terra, ou se tu vai para a igreja buscar as coisas do alto, porque a nossa morada final é o alto, e é do alto que virá o nosso Salvador. Que o Espírito Santo nos abençoe, porque sem Ele nada podemos fazer, a Ele seja toda a glória. Amém.